Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. No amplo salão do Tribunal do Condado de Jefferson, a atmosfera era pesada, quase elétrica, como se cada respiração presa carregasse o peso de décadas de dor silenciosa. As paredes de madeira escura pareciam absorver os murmúrios das dezenas de pessoas reunidas naquela manhã. Jornalistas, ativistas dos direitos civis, moradores do bairro e entes queridos de Angela Brooks. Todos tinham vindo por um propósito comum, sob bandeiras de esperança e justiça. No centro dessa cena solene estava a juíza Melissa Carter, uma mulher na casa dos 40 anos, cujo rosto mesclava a severidade de uma autoridade respeitada com a gentileza da empatia forjada pela experiência. Conhecida por sua retidão, sua determinação em defender os princípios da justiça e seu compromisso com o combate à desigualdade, Melissa havia sido escolhida para presidir este julgamento delicado, carregado de poderoso simbolismo. O caso rapidamente extrapolou os limites do tribunal. Captou a atenção da mídia local e de grupos de direitos civis, que o viram como um possível ponto de virada nas controversas práticas policiais da cidade. O caso envolvia Angela Brooks, uma mãe solteira afro-americana de 36 anos que trabalhava como enfermeira em um centro comunitário local. Angela não era uma ativista experiente nem uma figura pública. Era uma mulher comum, respeitada em sua comunidade, valorizada por sua gentileza e força silenciosa. Mas naquela noite, ela havia sido presa, injustamente acusada de cometer um delito menor. O que a denúncia que ela apresentou expôs com precisão assustadora foi a brutalidade e a humilhação que ela havia sofrido. Angela contou como, ao simplesmente tentar explicar calmamente a situação ao policial, foi recebida com gritos, ameaças e até mesmo socos. Foram atos desproporcionais de violência contra uma mulher que não constituía ameaça nem culpa. Várias testemunhas se apresentaram, incluindo moradores locais e transeuntes que presenciaram a prisão. Todos denunciaram o comportamento excessivo e agressivo de James Reynolds, um policial conhecido no departamento por suas táticas autoritárias, bem como por uma série de casos disciplinares que nunca foram devidamente punidos. Seu nome, na comunidade, despertou medo e raiva, mas também uma dolorosa resignação. Muitas vezes, as queixas contra ele não eram atendidas. Para a juíza Carter, este julgamento foi mais do que apenas mais um caso judicial. Como mulher negra que cresceu em uma comunidade onde a desconfiança em relação à polícia era uma realidade cotidiana, ela sentiu profundamente o peso e a importância deste caso. Não se tratava apenas da queixa de Angela. Era a voz de uma comunidade inteira exigindo reconhecimento, justiça e mudanças profundas. Melissa relembrou suas próprias memórias de infância, aqueles olhares desconfiados para os policiais, o medo persistente que sempre sentirá em certos bairros. Ela sabia que o que estava em jogo naquele julgamento ia muito além de uma única prisão injusta. Era uma batalha pela dignidade, pela verdade, pela justiça que gerações esperaram por tanto tempo. E quando o martelo do tribunal estava prestes a soar, a juíza Melissa Carter se preparou para escrever, talvez, uma nova página nesta longa história. No dia do julgamento, o Tribunal do Condado de Jefferson estava lotado bem antes do horário previsto para o início. Fileiras de cadeiras estavam ocupadas por um público diversificado, repórteres atentos, ativistas dos direitos civis exibindo distintivos e placas discretas, famílias que vieram apoiar Angela Brooks e até mesmo curiosos atraídos pela cobertura da mídia. A tensão era palpável, e cada pessoa sentia o significado histórico daquela audiência. Na primeira fila, Angela estava sentada, ereta, mas visivelmente nervosa. Suas mãos ligeiramente trêmulas agarravam os braços da cadeira. No entanto, por trás desse nervosismo, brilhava uma profunda determinação. Depois de meses de espera e dificuldades administrativas, ela finalmente contaria sua história diante daqueles que a haviam silenciado. Quando a juíza Melissa Carter sinalizou que Angela podia falar, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Angela se levantou lentamente, respirou fundo e começou a falar. Sua voz, inicialmente frágil, ganhava força e clareza a cada frase. Ela descreveu vividamente cada momento daquela noite de prisão, os gritos injustificados, o medo que lhe apertava a garganta, as ações brutais de uma policial destinada a proteger e servir. Ela falou da vergonha que sentiu ao ser tratada como uma criminosa, mesmo sem ter feito nada de errado. As palavras foram dolorosas, mas elas proferiu,
sabendo que seu testemunho era um ato de coragem. Vários membros da plateia desviaram o olhar, alguns discretamente enxugando uma lágrima. Chegou então o momento em que o advogado de defesa apresentou seu cliente, o policial James Reynolds. O homem entrou com a expressão fechada e os ombros rígidos. Sentado no banco dos réus, evitou cuidadosamente o olhar de Angela. Sua postura era a de um homem na defensiva, tenso sob a pressão do julgamento e as provas avassaladoras contra ele. Negou categoricamente qualquer irregularidade, insistindo que agira de acordo com o procedimento. Mas quanto mais depoimentos chegavam, de testemunhas oculares, especialistas independentes e gravações parciais em vídeo, mais a tensão aumentava. Os olhares na sala ficavam pesados, a expectativa quase insuportável. Então, num silêncio quase irreal, um gesto do advogado de Reynolds mudou o curso da audiência. O homem levantou-se lentamente, como se carregasse o peso da própria consciência. Com os olhos baixos, ainda evitando o olhar de Angela, ele falou com a voz rouca, mas sincera. Meritíssimo, senhoras e senhores, quero dizer algo importante. Um suspiro percorreu a sala, como se todos estivessem prendendo a respiração. Fui policial por mais de 10 anos. Muitas vezes acreditei que estava fazendo a coisa certa para proteger minha comunidade. Mas hoje, ouvindo os depoimentos e analisando os fatos, percebo que estava errado. A senhora Brooks nunca mereceu o que aconteceu com ela naquela noite. Ele fez uma pausa, o peso de suas palavras pairando no ar. Gostaria de lhe oferecer minhas mais sinceras desculpas. As palavras ecoaram pela sala, carregadas de verdade e gravidade. Angela, surpresa, ficou boquiaberta, os olhos brilhando de emoção. Várias pessoas ao seu redor prenderam a respiração, como se aquele simples ato de humildade tivesse rompido uma parede invisível de silêncio, negação e medo. A juíza Melissa Carter sentiu um nó na garganta. Aquele momento raro e precioso, quando um homem de autoridade reconhecia publicamente seus erros, a encheu de profunda emoção. Ela sabia que não seria o fim da luta, mas um começo. Com uma voz firme, mas humana, ela se dirigiu ao policial Reynolds. Senhor Reynolds, seu pedido de desculpas é um primeiro passo importante. Mas justiça não se resume a palavras. É preciso ação, compromissos reais, para restaurar a confiança e reparar o dano causado. Então, virando-se para Angela, ela acrescentou gentilmente: Senhora Brooks, sua coragem em dizer a verdade é uma luz na escuridão. Este tribunal fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que a justiça seja feita. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Naquele dia, naquele tribunal do condado de Jefferson, uma brecha havia sido aberta no muro da injustiça. Nas semanas que se seguiram a este julgamento extraordinário, o caso Angela Brooks continuou a gerar considerável publicidade, estendendo-se muito além do tribunal. A mídia local e nacional noticiou amplamente a declaração pública do policial James Reynolds, uma ação rara e inesperada que causou comoção em Jefferson City e além. A suspensão imediata de Reynolds foi a primeira medida tomada pelo Departamento de Polícia, enviando um forte sinal a todos sobre a gravidade das alegações. Uma investigação interna completa foi iniciada, examinando não apenas o comportamento de Reynolds, mas também os métodos e a cultura dentro do Departamento de Polícia. Peritos independentes foram contratados para avaliar os procedimentos e o treinamento fornecido aos policiais, e vários relatórios denunciaram graves falhas na gestão de conflitos, no respeito aos direitos civis e no controle de abusos. Mas, mais importante ainda, a responsabilização pública de Reynolds desencadeou um debate crucial e necessário sobre as práticas policiais na cidade. Fóruns comunitários, reuniões públicas e protestos pacíficos proliferaram, com a participação ativa de cidadãos, associações e líderes políticos. Para muitos, este julgamento abriu uma brecha em um sistema que há muito tempo estava fechado ao diálogo e à reforma. No centro desse movimento, a juíza Melissa Carter rapidamente se tornou uma figura de destaque. Reconhecida por sua integridade e comprometimento, ela começou a defender publicamente reformas abrangentes. Ela defendeu melhor treinamento para as forças policiais, com foco na gestão pacífica de conflitos, no respeito aos direitos humanos e na sensibilidade às realidades culturais e sociais dos bairros. Ela palestrou em conferências, escreveu artigos e apoiou iniciativas que visavam estabelecer maior transparência e supervisão independente das ações policiais. Para Angela Brooks,
Essa provação, embora dolorosa, tornou-se uma fonte inesperada de força e resiliência. Apoiada pela família, amigos e comunidade, ela encontrou um novo significado para sua luta. Envolveu-se ativamente com organizações de direitos civis, participando de campanhas de informação, organizando workshops para conscientizar a população sobre seus direitos e ajudando a criar espaços de diálogo entre cidadãos e autoridades policiais. Seu testemunho, coragem e dignidade foram elogiados em todo o país. Ângela tornou-se um símbolo de resistência pacífica, um exemplo do que a justiça pode realizar quando ouve verdadeiramente as vozes marginalizadas. Este caso marcou uma reviravolta histórica. Foi um momento frágil, porém resiliente, em que a justiça demonstrou que podia ouvir, reconhecer seus erros e abrir caminho para uma mudança profunda e necessária. Provou que, mesmo diante de décadas de injustiça e desconfiança, era possível reconstruir a confiança, pedra por pedra. Naquele dia, no tribunal, quando o martelo bateu e o julgamento foi concluído, a juíza Melissa Carter sabia que seu papel ia muito além de simplesmente fazer cumprir a lei. Ela havia se tornado, apesar de si mesma, um símbolo da justiça humana, capaz não apenas de julgar, mas também de curar, unir e inspirar. E foi com essa consciência renovada que ela se levantou, pronta para continuar essa luta por uma sociedade mais justa, onde cada voz conta, onde cada vida é respeitada.